Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Bom dia, meus irmãos. Puxa vida, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito obrigado. Durante essa semana, então, nós estamos estudando sobre como Deus manifestou a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade para com tantos reis de Israel e como em alguns momentos das suas vidas esses homens desprezaram, deixaram de lado a graça que foi manifestada sobre eles e como eles terminaram cada um dos seus reinados. Durante essa semana nós estudamos um pouco sobre Salomão, estudamos sobre Joás, Uzias, e hoje nós vamos continuar estudando então sobre alguns reis do reino do sul, o reino de Judá. Dos 20 reis do reino do sul, o reino de Judá, nós já falamos sobre Uzias, sobre Joás, e hoje a pergunta que eu faço para vocês é muito fácil. Com certeza vocês vão acertar isso aí. Dos 20 reis que reinaram em Judá, qual foi o rei que mais se destacou? Dos 20, quais vai ser o que mais se destacou? Qual desses reis foi o pior? Muito bem, bons de panorama. O melhor rei é pai do pior rei de Israel. O melhor rei é pai do pior rei do reino do sul, do reino de Judá. E esses dois reis, então, serão Ezequias e Manassés. Ezequias e Manassés, a dupla dos opostos. É sobre eles que nós vamos falar, então, como eu vou falar de dois reis, vou ter que passar muitas informações para vocês, num tempo muito rápido, para a gente poder ter toda a noção daquilo que eu quero passar para vocês agora de manhã. Ezequias foi o rei que mais gozou da graça de Deus sobre a sua vida. Provavelmente, como Davi, ou outro semelhante a ele, mas vai ser um dos reis que mais vai gozar da graça de Deus sobre ele. E o texto bíblico diz, Jeremias nos afirma que ele foi um rei sem igual entre os reis de Judá. Olha o que diz o texto. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. A bênção de Deus estava sobre Ezequias e o Senhor estava com ele. Ele era um homem muito bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Um reinado de sucesso, é o mesmo versículo. Ezequias, ele era muito bem-sucedido em tudo o que ele fazia como rei de Judá. Foi um reino de prosperidade. Olha o que diz o texto. Ezequias fez o que era bom, Ezequias fez o que era certo, e em tudo Ezequias foi fiel diante do Senhor, seu Deus. Eu acho muito forte essas expressões que os autores, que Jeremias e que Esdras colocam, e em tudo Ezequias foi fiel diante do Senhor, seu Deus. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso, o nosso rei Ezequias prosperou. Esse homem foi um homem que teve grandes riquezas, glória e poder. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto de valor.
construiu cidades, várias cidades. E esse homem adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas, riquezas e glórias no reinado de Ezequias. Ele foi um grande construtor e um grande estrategista. O texto bíblico nos diz, aqui mostra como era Jerusalém na época do rei Ezequias. Era provavelmente uma das maiores cidades do mundo antigo, e não apenas uma das maiores cidades, mas uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Lá atrás está o templo, aqui está o grande templo, quase ocupando um quarto da cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém com as suas grandes fortificações, grandes construções, toda era murada. É uma maquete na época do rei Ezequias, a extensão da época do rei Ezequias. Na época do rei Davi, Jerusalém era isso. Somente esse pedacinho de terra aqui. Bem pequena a cidade na época do rei Davi. Na época do rei Salomão, se estendeu isso aqui. Na época do rei Ezequias, olha o tamanho da cidade. Mais do que triplicou o seu tamanho na época do rei Ezequias, diante de todas as obras que ele fez na cidade de Jerusalém. Já falei para alguns de vocês isso, mas para mim a obra mais interessante de Ezequias foi essa aí. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou para a água da cidade. Então, já mostrei isso para alguns de vocês. A água vinha da fonte de Gion, era a única água que abastecia toda a cidade de Jerusalém, e a água vinha, descia por aqui, e aqui havia um açude, onde todo o povo vinha para pegar água. Na época do cerco a Jerusalém por Senaqueribe, a cidade toda cercada de muros, e fora dos muros o exército de Senaqueribe cercando tudo isso aqui. E o que foi que Senaqueribe fez? Ele tomou posse desse açude que ficava aqui, detendo então toda a água que caía sobre que vinha e abastecia a cidade de Jerusalém. Um pouco antes do cerco, o que Ezequias fez? Ele canalizou a água para cá e construiu esse grande túnel, 600 metros de túnel, e a água desce aqui no tanque chamado tanque de Siloé, o famoso tanque de Siloé, que ficava do outro lado da cidade. Para os alunos que eu falei ontem de panorama do Novo Testamento, aqui está o templo, onde o cego foi restaurado a sua vista do lado de fora. Não, aqui está o templo, ele veio até aqui e lavou os seus olhos no tanque de Siloé. Ele fez essa grande obra. E eu tive a oportunidade, como já falei para muitos de vocês, de andar por esse canal todo aqui, 600 metros de águas correndo de um lado, andando por todo esse tanque aqui, até chegar aqui embaixo no tanque de Siloé. Uma obra extraordinária, feita 3.000 anos atrás e perfeitinha lá. Ezequias, um grande estrategista, um grande construtor. Grandes obras foram realizadas na época do grande e poderoso rei Ezequias. E esse rei Ezequias também teve o privilégio de ser curado pelo próprio Deus. O que aconteceu, gente? Olha o que o texto bíblico nos diz. Naqueles dias, ainda quando ele era um grande rei, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Estava para morrer. Aí Isaías diz: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. E das mãos do rei da Síria eu te livrarei, a ti e a essa cidade. E te defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Diante daquela doença mortal que o atingiu. E lá em Isaías a gente vê muito o clamor dele diante do próprio profeta Isaías, ele angustiado com a possibilidade da morte.
ele vai lá e ora ao Senhor, clama ao Senhor. E através da intervenção do profeta Isaías, que clama também ao Senhor, o profeta Ezequias foi curado. E o Senhor Deus, ao dar a cura, ele já promete mais 15 anos de vida estou dando a você. Agora eu queria que você observasse aqui no texto, Deus promete duas coisas para Ezequias. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então ele já sabia o ano que ele ia morrer. E das mãos do rei da Síria, eu te livrarei, a ti e a essa cidade. Então ele já tinha convicção que as duas coisas iriam acontecer. Foi curado, mas os assírios cercando a cidade de Jerusalém. Mas, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Grandes manifestações da graça de Deus sobre a vida de Ezequias. Se nós compararmos com todos os outros reis do Reino do Sul, do Reino de Judá, ninguém usufruiu tanto da graça de Deus como experimentou o rei Ezequias. Mas, infelizmente, em todas as situações, em todos os contextos, em todos os reis que eu mencionei para vocês, infelizmente teve esse mas. Homens que experimentaram profundamente a graça de Deus, mas em um determinado momento da sua vida desprezaram a graça de Deus e não quiseram continuar usufruindo da graça de Deus. E Ezequias desprezou a graça de Deus. Como e quando isso aconteceu? Primeiro, eu quero falar rapidamente sobre isso. Diante da ameaça dos assírios. Foi exatamente durante o reinado do rei Ezequias que os assírios invadiram, derrotaram, dominaram e deportaram o povo de Israel. Então aqui está o povo de Israel, no ano 722, quando os assírios vêm, invadem, dominam, derrotam os israelitas, fazem com que os israelitas vão para as cidades assírias, provocam aquela mistura racial no reino do norte, no reino de Israel, e aqui esse reino foi completamente derrotado e ele deixou de existir e passou a existir um outro país chamado Samaria. E quem que era o rei no Reino do Sul, o Reino de Judá nessa época, gente? Exatamente o rei Ezequias. E esse próximo país, então, será Judá. E diante do avanço dos assírios, o que acontece? E o poderoso, invencível exército assírios vem, está avançando para chegar na cidade de Jerusalém. E nesse contexto, em quem Ezequias buscou refúgio? Esse homem temente a Deus, que buscava a Deus, o homem piedoso, um dos melhores reis no Reino do Sul, o Reino de Judá, esse rei comprometido com Deus, esse rei que gozou tanta bênção de Deus. Em quem que esse homem buscou refúgio? Nesse momento em que o exército assírio estava vindo e que Deus tinha prometido para ele: eu te livrarei das mãos dos assírios. Eu vou te curar e vou te livrar da mão dos assírios. Em quem que esse homem buscou refúgio? No Egito. E o texto bíblico nos diz: você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? E a palavra profética de Isaías: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros, na grande força dos seus cavaleiros, mas eles não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Eles não olham para o Santo de Israel, e esses não olham é o rei Ezequias e os príncipes de Judá, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Buscou a ajuda do Egito. Naquele contexto, nisso a gente começa a perceber como estava, como era também o coração do grande rei Ezequias. O poderoso rei Ezequias, naquele momento de aflição, de angústia, de humilhação, diante de Senaqueribe, o rei da Síria, ele preferiu confiar nos carros e cavalos do exército do Egito do que confiar no Senhor. Em alguns momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de pressão, em vez de gastar o seu tempo buscando o Senhor, orando o Senhor, na intimidade com o Senhor,
quais são as armas que você utiliza. Quais são os exércitos e cavalos do Egito em que você se refugia, em vez de buscar refúgio no Senhor? Ezequias agiu assim. E para mim foi o início da sua queda. Mas, gente, apesar do rei Ezequias ter colocado a sua confiança no rei do Egito, Deus mais uma vez manifesta a sua profunda graça sobre o rei Ezequias. E como foi que Deus livrou a cidade de Jerusalém do domínio, do cerco de Senaqueribe, do cerco dos assírios? Como foi que Deus livrou, gente? Deus liberta sobrenaturalmente o povo de Judá e da ameaça do cerco assírio. Olha o que diz o texto bíblico, um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento. Então, o anjo do Senhor então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 assírios. E quando eles se levantaram, os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e foi embora. E voltou-se e ficou em Nínive. Meses e meses os assírios cercando a cidade de Jerusalém, Ezequias buscando refúgio diante dos egípcios, ele sendo humilhado, angustiado, ele ora. Em um determinado momento, por intervenção de Isaías, ele ora. Se volta para o Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor aparece sobrenaturalmente e extermina o exército de Senaqueribe, o exército do rei da Síria. Ninguém esperava por aquilo. De uma hora para outra, sobrenaturalmente, Deus agiu. Não quero gastar muito tempo para falar sobre isso, meus irmãos. Mas eu creio na ação sobrenatural de Deus. Eu creio que em determinados momentos, quando nós menos esperamos, Deus age, Deus manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, manifesta a sua mão de cura e realiza grandes milagres nas nossas vidas. Muitas vezes sem a gente esperar. Já compartilhei isso com alguns de vocês. Eu sou uma prova viva disso, gente. Diante do problema que eu enfrentei durante mais de 20 anos com a minha hérnia de disco. Eu não sei o momento em que eu fui curado. Eu não sei o momento em que fui restaurado. Eu não sei o momento em que a minha coluna voltou ao normal, mas Deus, na sua graça, agiu sobrenaturalmente na minha vida. E hoje, qualquer chapa, né, que faz da minha coluna, mostra como foi e como se manifestou a graça de Deus sobre a minha vida. Creio na ação sobrenatural de Deus. Sou uma prova disso. Vamos lá, continuando. Depois da sua cura sobrenatural, em que Deus deu 15 anos a mais de vida para Ezequias, olha o que diz o texto. Esse texto é muito interessante. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então ele orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Olha a continuação do texto. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, algum tempo depois, não foi imediatamente, porém se humilhou por ter se exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Deus não manifestou a sua ira nos dias de Ezequias. Então, gente, Ezequias, apesar de tudo que Deus fez por ele, apesar de toda a graça que Deus manifestou sobre esse homem, apesar de tudo que ele fez, livrou Ezequias do domínio dos assírios sobrenaturalmente, curou Ezequias da sua enfermidade, fez com que ele fosse um dos maiores reis do Reino do Sul, o reino de Judá. Ezequias
não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, e Ezequias desprezou a graça de Deus sobre ele. Porque o coração de Ezequias se exaltou. Lembra de Uzias? O coração de Uzias não se exaltou? O coração de Ezequias também se exaltou. Como que ele fez isso? Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. Gente, são expressões muito fortes. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Gente, o coração de Ezequias se exaltou. Eu estou muito bom. Eu tenho um grande reinado. Me livrei dos assírios. Fui curado dessa enfermidade. E os embaixadores saíram da Babilônia e foram para Jerusalém para ver aquilo que Deus tinha feito com relação à cura do próprio Ezequias. Para se informarem do prodígio que se dera naquela terra. O que Deus fez? Deus amparou Ezequias. Deixou ele fazer o que ele quisesse fazer para prová-lo, para Ezequias saber o que estava no seu coração. E o que aconteceu? Deixa eu ver se está aqui. Ezequias se agradou dos mensageiros lá da Babilônia e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Nessa época, gente, a Babilônia era uma potência emergente. Estava começando, era uma potência distante, amiga do povo de Judá. O que acontece? O grande inimigo são os assírios. Quando os babilônicos vêm visitá-los com uma potência emergente amiga, ele mostra tudo. Mostra os tesouros, o ouro, a praça, o seu arsenal, os seus palácios, tudo é mostrado para os babilônicos. 1,5 século depois, os babilônicos vão exterminar tudo aquilo. Vão destruir os muros, vão destruir a cidade, vai destruir o templo, e a cidade vai ser destruída pelos babilônicos. E quem que abriu as portas e mostrou tudo para os babilônicos com o coração exaltado diante do Senhor? Quem que mostrou? O grande e poderoso rei Ezequias. Mas a história continua. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. O profeta Isaías falando: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu, Ezequias, gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, olhando para si mesmo: boa é a palavra do Senhor, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias, e isso não acontecerá nos meus dias. Mas eu preciso prosseguir. Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Morreu Ezequias, como um grande rei, com paz e segurança no seu reino, e o seu filho Manassés agora vai reinar em seu lugar. E Manassés, gente, foi uma prova viva da graça de Deus sobre Ezequias, sobre ele. Uma profunda manifestação da graça de Deus. Vamos ler, abrir a Bíblia. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. 2 Reis, capítulo 21. Os que fizeram panorama já sabem aquilo que eu vou destacar nesse texto. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efsibá. O que é destacado nesse versículo, gente?
O que é de uma importância tremenda nesse versículo? Com quantos anos Manassés começou a reinar? Quantos anos a mais de vida Deus deu a Ezequias? Ou seja, Manassés nasceu na sobrevida, depois da cura do milagre que realizou sobre Ezequias. Ou seja, Manassés, gente, presta atenção nisso aqui, era o único sucessor de Ezequias. Manassés nasceu após a cura de Ezequias, nos 15 anos a mais de vidas dados sobrenaturalmente, poderosamente, graciosamente dado por Deus a Ezequias. Agora, se não houvesse essa cura, haveria então uma interrupção na linhagem davídica, pois ainda não havia um sucessor para Ezequias. Manassés nasceu na sobrevida que Deus deu. Se Ezequias tivesse morrido, aquela doença mortal, e Ezequias não tivesse sido curado pelo Senhor, Manassés não teria nascido e teria sido interrompida a dinastia davídica. Ou seja, Manassés foi uma grande manifestação da graça de Deus sobre este homem, tanto sobre Ezequias como para Manassés. Ou seja, as promessas de Deus de que haveria sempre um descendente de Davi no trono se cumprem através daquela cura, tanto em Ezequias quanto em Manassés. Mas, mais um outro mas. Esse homem, que desde o seu nascimento já era fruto da graça de Deus sobre ele. Vamos ler o texto. 1 Reis, capítulo 21. Versículo 2. O que fez Manassés? Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, edificou altares dentro do templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho como sacrifício. Aqui Deus, gente. Aqui Deus, ele queimou esse sacrifício. Ao Deus Moloque, aquele Deus que ficava com suas mãos estendidas para que os seus adoradores oferecessem sacrifício o seu filho. E ele ofereceu o seu filho porque ele era um adorador do Deus Moloque, e queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Então, gente, esse rei, Manassés, que reinou 55 anos em Jerusalém, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo e se prostrou e o serviu. Edificou altares no templo do Senhor, edificou altares nos 2 atos da casa do Senhor, queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, um verdadeiro bruxo, um espírita, um agoureiro, um idólatra, reinando Israel durante 55 anos. Mas, gente, Manassés experimentou profundamente a graça de Deus, uma prova inequívoca da graça de Deus. Vamos lá, ler lá, 2 Crônicas 33, do versículo 10 ao versículo 13. 2 Crônicas 33, de 10 a 13. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Profetas e mais profetas anunciando, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Lá na Babilônia, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele,
atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus, e pelos versículos seguintes nós vemos que ele fez grandes coisas, mostrando a transformação do seu coração e uma mudança de vida que ele estava tendo diante de todos os pecados que ele tinha cometido. Então colocamos aí. Gente, Deus perdoou a Manassés pelo seu pecado de idolatria, feitiçaria, de sacrifícios, de infestar Jerusalém de todo o seu pecado. Deus perdoou a Manassés quando então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Deus perdoou ou não perdoou, gente? A graça de Deus mais uma vez se manifestando sobre os reis de Israel. Mas eu queria só terminar mostrando para vocês uma profecia a respeito da queda de Jerusalém. Jeremias, profetizando muitos anos mais tarde, ele diz o seguinte: para a destruição da cidade de Jerusalém, que já tinha sido profetizada por Isaías ao rei Ezequias. E agora ele diz o seguinte: entregá-los-ei, para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Por causa do pecado de Manassés, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Jerusalém, por tudo quanto ele fez em Jerusalém. Jerusalém será um espetáculo horrendo para todos os povos da terra, e eles vão sofrer por causa do pecado de Manassés, por tudo quanto Manassés fez. Agora, gente, esse versículo, ele é forte, mas é um versículo que mostra o coração do nosso Deus. Olha o que diz esse versículo, 2 Reis 24, 3 e 4. Com efeito, isso aqui já mostrando depois da queda de Jerusalém, depois da cidade de Jerusalém ter sido destruída, o templo destruído, os muros derrubados, o profeta Jeremias completa dizendo: com efeito, isso tudo sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Deus não quis perdoar Manassés. Deus decidiu não perdoar Manassés por causa dos seus pecados, por tudo quanto ele havia feito em Jerusalém, aquilo que ele tinha promovido com relação à sua idolatria, suas feitiçarias, seus sacrifícios, infestando a cidade de Jerusalém da idolatria. Deus perdoou a Manassés ou não, gente? Quando ele voltou da Babilônia, suplicou ao Senhor, reconheceu que o Senhor era Deus, Deus perdoou Manassés ou não? Perdoou ou não perdoou, gente? Deus, meus irmãos, Deus perdoou pessoalmente a Manassés dos seus pecados, mas Deus não quis perdoar as consequências daquilo que Manassés fez. E as consequências vai ser a destruição da cidade de Jerusalém, que já tinha sido profetizado por Ezequias, por Isaías ao rei Ezequias, e que já tinha sido anunciado a Manassés. Deus perdoou o pecado pessoal de Manassés, mas as consequências iriam continuar, por causa especificamente daquilo que ele fez na cidade de Jerusalém. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com Ezequias e aconteceu com Manassés. Desprezaram a graça de Deus e fizeram o que eles queriam fazer no seu coração. E eu estou falando muito do Antigo Testamento. Agora eu estou pegando o versículo do Novo Testamento. Gálatas diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. E um versículo de Hebreus. Terrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Isso também é graça de Deus, gente. Vocês erram, pecam, buscam perdão de Deus. E a graça de Deus manifesta sobre a vida de vocês. Mas, queridos irmãos, lembremos-nos disso. O nosso Deus, o nosso amado Deus, esse gracioso Deus, também é um Deus justo. E Ele nos diz isso, gente. Será que através daquilo que nós estamos fazendo, nós estamos zombando da graça de Deus, desprezando a graça de Deus? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E alguns têm desprezado a graça de Deus, zombado da graça de Deus, zombado da misericórdia de Deus. Mas as consequências poderão vir. O perdão vem, o livramento vem, a cura vem, mas também as consequências poderão vir. Levem esse Deus a sério, gente. Esse Deus extremamente gracioso. Como Deus foi gracioso com Salomão, com Joás, com Uzias e com Manassés e com Ezequias. E esses homens desprezaram a graça de Deus. E vocês têm experimentado a graça de Deus. Que vocês saibam não desprezar a graça do nosso grande e amado Deus. Eu queria que a gente terminasse vocês orando em dupla por isso e depois vocês já podem sair para o seu momento devocional. Ora em dupla, colocando isso diante do Senhor. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida, teologia para vida e ministério.